Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós e realmente é sempre muito bom podemos falar sobre um tema, mas tendo dentro dos nossos corações Jesus. Esse mestre de amor, esse médico da nossa alma, esse ser que ilumina todos nós e nos garante uma caminhada leve, desde que a gente siga esse caminho. E esses transtornos, que é o título da nossa conversa de hoje, são transtornos que realmente eles afetam a humanidade. O ser humano, ele carrega dentro de si uma série de conflitos, uma série de dúvidas, uma série de incertezas que ele traz para este mundo. E é justamente através destes conflitos, dessas incertezas, dessas dúvidas, que precisam ser trabalhadas, aplanadas, corrigidas. No mundo espiritual, nós temos a oportunidade de, sem ter o corpo físico, estarmos livres, podermos falar uns com os outros, conversar abertamente uns com os outros, dentro da verdade e da realidade naquele momento. Mas Deus sabe que nós precisamos fazer acertos, aprender, corrigir, nos educar. E para isso, nada melhor do que um mergulho no esquecimento, através da encarnação. A encarnação, ela nos propicia o total esquecimento do que aconteceu em vidas anteriores, de maneira que, no momento em que sou colocado nesse mundo aqui, numa família, num ambiente com outros espíritos, eu não me recordo do que aconteceu em vidas anteriores. E aí repousa um dos pontos básicos para que a gente possa compreender a profundidade das nossas encarnações. Se eu tenho um adversário de uma vida anterior, uma pessoa na qual eu vivi de uma maneira equivocada, houve falhas, houve de cada parte, ou da minha parte, ou do outro, erros, se enganei, frustrei, menti em relação ao outro, se o outro fez isso comigo e me magoou, me feriu, fiquei realmente chateado com tudo que aconteceu, e no mundo espiritual eu não consigo dar uma solução a isso, Deus nos oferece a encarnação para que através deste esquecimento a gente possa efetivamente se relacionar, abrir novamente uma porta para uma nova relação, para uma nova oportunidade de entendimento. A lei divina, ela é clara, ela é uma lei de evolução, é uma lei para melhorar, é uma lei para progredir, era para nos jogar para frente, para adiante. Essa é a lei de Deus. E aí, quando nós nascemos, nós estamos aqui neste mundo, o que acontece? Aparece justamente esse esquecimento dentro de cada um. É aquele filho que nasce ao meu lado, mas eu não sei quem ele é. E desde pequeno eu vou desenvolvendo um amor por ele, eu vou desenvolvendo um afeto, um carinho, uma relação com aquele ser. E a ideia de Deus é essa mesma. Que essas barreiras, essas dificuldades que estavam no mundo espiritual, as diferenças que haviam entre um e outro, possam ser esquecidas para que uma nova porta se abra e as oportunidades de entendimento possam acontecer. Porque imaginem se a gente lembrasse tudo o que um fez com o outro, tudo o que um maltratou ao outro, tudo o que um feriu ao outro, a gente não ia conseguir avançar numa melhoria, porque ainda somos muito pequenos
Não somos maduros o suficiente para conseguirmos resolver questões básicas, simples das nossas vidas. Guardamos muito ressentimento, queremos literalmente revidar, queremos tratar o outro da maneira como o outro nos tratou. E Jesus não nos ensinou isso. Como a gente não consegue dar uma solução, Deus fala, olha, vamos encarnar, porque desta maneira, esquecendo, vocês têm a oportunidade de vivenciar uma vida nova. E aí nós somos colocados na família, filhos, pais, avós, tios, primos, a vivenciar experiências completamente diferentes uns com os outros. E o que isso tem a ver com a questão da ansiedade do ser? Isso tem tudo a ver. A ansiedade, se nós formos reparar, ela é uma emoção que ela existe já dentro de todos os seres humanos. É normal. Quando uma pessoa vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai ter um encontro, se a pessoa vai fazer uma entrevista de trabalho, se ela vai iniciar alguma coisa diferente, nós ficamos ansiosos. O que é essa emoção? É um turbilhão que toma conta por dentro da gente, por aquela expectativa do novo. Como vai ser? Como vai ser essa entrevista? Como vai ser esse encontro? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que isso aí vai se dar? Isso é natural de todo ser humano. É a nossa ansiedade. Ela vive dentro de nós. Quando, então, esta ansiedade, ela começa a criar problemas dentro de cada um de nós? Quando a intensidade dela começa a ficar muito alta. É como se nós tivéssemos ali aquele fogo brando. A gente está cozinhando em banho-maria, fogo baixo, é a nossa ansiedade. De repente o fogo aumenta a chama, e aí esquenta mais. Tudo aquilo que eu sentia num grau leve, agora eu sinto num grau muito elevado. Fica tudo à flor da pele, demais para sentir. Uma ansiedade normal é aquela que você, por exemplo, tem uma entrevista amanhã, você está ansioso, você fica pensando se as coisas vão dar certo ou não vão, sente aquele frio na barriga, o coração acelera um pouco, fica naquela emoção, pensa daqui, pensa dali, até acontecer. Mas você vai na entrevista, você faz a sua entrevista, você fala, você conversa, você se expõe, você responde as perguntas do que está sendo perguntado para você. Agora, quando essa ansiedade ela ultrapassa, o que acontece com muitos de nós? Essa emoção ela fica exagerada. Eu passo o dia todo anterior, ou mesmo semana ou semanas, já pensando naquilo, sofrendo com aquilo. Quantos de nós ficamos pensando 3 semanas, 4 semanas antes numa coisa que ainda vai acontecer lá na frente? E aí a mente começa a pensar, uma aceleração enorme. Mal conseguimos dormir, o coração toda hora acelera, parece que vai vir na boca. Trememos, ficamos agitados, não conseguimos nos alimentar porque dá uma coisa na barriga que trava, que prende, a pessoa não consegue. E aquilo vai se arrastando, às vezes, dias após dias, e no dia mesmo da pessoa ir, quantos desistem? Porque a ansiedade é tão grande, tamanha, que bloqueia a pessoa e ela acaba não indo para realizar uma entrevista. Ou então tem aquela diarreia enorme, imensa, e ela não consegue estar naquele local. Aí nós vamos observar que justamente nós saímos de um plano que estávamos equilibrados,
com a nossa ansiedade, passamos agora por uma outra etapa, que é a etapa em que o nosso corpo já apresenta justamente uma desarmonização. E olha, gente, a ansiedade é uma coisa que é muito, muito frequente no mundo inteiro. Parece que a gente tem uma epidemia de ansiosos. Não sabemos nem porquê, mas já estamos sofrendo antes daquilo acontecer. E isso atrapalha mesmo as nossas vidas. Isso bloqueia, isso cria uma barreira da pessoa conseguir adiante. Porque dominados muitas vezes por essa ansiedade, nós deixamos de fazer uma série de coisas que nós gostaríamos de estar realizando. E aí sai deste plano e vai para esse outro plano em que a ansiedade começa a perturbar a nossa vida. E isso tem a ver com as nossas relações, isso tem a ver com existências anteriores, isso tem a ver com as pessoas com quem eu estou convivendo? Sim, tem. Tem. Porque nós vivemos em relação neste mundo. Deus nos colocou para vivermos uns interrelacionando com os outros, de maneira que a gente possa aprender uns com os outros. E aí é que vem o ponto difícil para cada um de nós, é aprendermos uns com os outros. A gente tem muita vaidade, a gente tem muita egolatria, a gente tem muito egoísmo e a gente acha que o que a gente sabe já é suficiente. Que o nosso conhecimento ou o poder que eu já tenho é suficiente nisso tudo, quando não é. E nós vamos verificar como essa ansiedade, ela pode sim caminhar de uma outra maneira. No transtorno chamado transtorno obsessivo compulsivo, chamado de TOC, que é uma variação justamente da ansiedade, neste capítulo, a nossa ansiedade, ela toma um outro trilho. E eu posso dizer para vocês que o TOC, as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo sofrem muito. É uma das ansiedades mais sofridas que a gente tem dentro do ser humano. É muito sofrida. E muitas pessoas sofrem desse transtorno obsessivo compulsivo de uma maneira crônica, porque escondem, guardam aquilo dentro de si, não compartilham, não dividem isso. E é um sofrimento calado pela vergonha de poderem compartilhar aquilo, de serem criticados, como se fosse uma besteira, uma frescura, que a pessoa precisa se corrigir, que ela precisa mudar. Mas não, é um dos maiores sofrimentos que a gente tem, é o transtorno obsessivo compulsivo. Quando vejamos como isso tem um paralelo enorme com a espiritualidade, gente. Veja, nesse tipo de transtorno, pensamentos intrusivos, eles entram dentro da nossa mente e começam a povoar a nossa mente com determinadas ideias. Isso nos lembra muito também os processos obsessivos que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. Justamente um processo de obsessão. Mas nesse processo, se nós falarmos isoladamente, você veja como é o sofrimento. São ideias, pensamentos que entram. A maior parte de nós conhecemos o transtorno obsessivo compulsivo como aquele que a pessoa conta, como aquele que a pessoa lava muito as mãos, como aquele que a pessoa é perfeccionista. Isso é um dos transtornos obsessivos compulsivos, sim. Tem pessoas que elas sofrem tanto porque o pensamento entra e é como se fosse a seguinte ideia. Eu já tive pacientes que me falavam, olha, entra uma ideia na minha mente e essa ideia diz assim, olha, você tem que
andar até a santa, era uma pessoa católica, você tem que andar até a santa que está na sua sala, você tem que dar 10 passos até ali, ajoelhar, antes de você ir trabalhar. Aí repara, o pensamento entra, a pessoa vai até a santa, reza, ajoelha, quando ela está indo embora, o pensamento retorna na mente e ela volta até a santa, ajoelha, reza, e aí ela repete isso 32 vezes. Porque se ela não repetir aquilo 32 vezes, na mente da pessoa, algo de ruim vai acontecer com ela ou então com alguém da família dela. É um grau de perturbação que nós ficamos nesse momento, tamanho. Aí vocês poderiam perguntar, mas a pessoa tem consciência do que ela está fazendo? Ela sabe disso? Sabe. Ela tem total consciência dos atos dela e dos pensamentos. Ela não está inconsciente, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não consegue ter o controle sobre aquilo. Então, a cada pensamento que entra, ela tem que ter um ritual para poder acalmar. E isso é um sofrimento tão grande que nós vamos reparar que hoje ela conta 32 vezes. Amanhã ela vai para 40, vai para 50, vai para 60, vai para 100. E aí depois não sai mais de casa. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais se relacionar, ela não consegue mais viver, porque esse tipo de obsessão e compulsão toma conta da pessoa. Os exemplos são enormes. Tinha um menino que ele, quando o pai viajava e viajava muito, ele queria saber do pai, desde o momento que ele entrava no avião até quando ele desembarcava. E na mente dele, se o pai tossisse, o pai poderia morrer. Enquanto o pai estava no voo, o menino entrava numa agonia enorme, numa ansiedade enorme com aquilo tudo. E ele tinha uma ritualística dentro de casa todo para acalmar aquela ansiedade. E só ficava bem, só sentia o alívio quando o pai desembarcava e falava para ele que ele estava bem. O grau de sofrimento, gente, é enorme. É fácil a gente dizer, para de pensar, não pensa mais não. Mas não é assim. Eu não sei se vocês já viram pessoas que têm o toque, mas elas têm a questão da limpeza. Então elas vão lavar a mão dezenas, centenas de vezes. E neste processo, a mão fica completamente destruída. Perde pele, cai pele, fica em carne viva. Porque ela acha que tem que lavar tantas vezes quantas forem necessárias ali para poder manter aquela limpeza, porque se não mantiver, alguma coisa grave vai acontecer. Existem aquelas pessoas que são dominadas por pensamentos que entram. Teve uma mãe uma vez que ela falou assim, eu prefiro não cozinhar mais para o meu filho. Mas por quê? Porque toda vez que eu vou para a cozinha, eu tenho uns pensamentos de que eu posso pegar a faca, eu posso pegar qualquer instrumento ali e ferir meu filho. Então eu prefiro não fazer mais a comida. Todo momento, pensamentos intrusivos vinham e ela tinha consciência daquilo ali, então ela preferia não realizar a comida, não cozinhar, não fazer nada. Repara, gente, é uma coisa muito dolorosa, é um sofrimento muito grande para a pessoa, porque ela tem a consciência, mas ela não consegue fazer o controle destas questões. Quando a gente lança isso para o mundo espiritual, a nossa compreensão ela amplia diante disso tudo. A gente começa a entender o núcleo destas questões e a influenciação que nós podemos estar recebendo.
Ah, é só um processo obsessivo, então o obsessor é ele que está atuando nesse momento e está fazendo com que a pessoa repita o pensamento, repita a atitude, repita o ritual. Não é só isso. Nós precisamos entender que nesse mecanismo também de obsessão existe quem está se deixando obsidiar. Porque quando eu não me deixo obsidiar, aquele que quer me desequilibrar não vai ter um espaço para realizar. Então, quem precisa de um tratamento? Quem precisa justamente de se equilibrar novamente? Sou eu. Se eu estou num grau de ansiedade tamanha como essa, e que existe um desequilíbrio tão grande, repara, para eu estar nesse estado, eu desconectei completamente com o mundo espiritual superior, eu desconectei com Deus, eu me afastei, eu me isolei, seja porque o meu sofrimento é tão grande, mas de alguma maneira eu me afastei disto tudo. E aí eu perco o meu ponto zero, ou seja, o meu ponto de balança, meu ponto de equilíbrio, o meu ponto de estabilidade. E nós, nos dias atuais, estamos cada vez mais nos afastando de Deus. Estamos nos afastando das leis divinas, pois são elas que nos trazem novamente, sabe o quê? O equilíbrio do ser. Sabe aquela paz que a gente quer tanto? Aquela tranquilidade que a gente diz, Senhor, eu quero paz, eu quero só uma tranquilidade dentro da minha mente. A minha mente é tão acelerada, tão agitada, meus pensamentos não param. Eu me sinto muito agitado. Repara, a gente precisa retornar à oração. A oração é o momento em que a gente novamente estabelece a nossa conversa com Deus. A gente novamente estabelece o nosso entendimento com o Criador. E na hora que eu estabeleço o entendimento com o Criador, eu estabeleço a minha fluidez de energia. Eu volto a sintonizar de maneira harmônica com o mundo espiritual. Porque enquanto eu estou dominado por uma ansiedade enorme neste ponto, me deixando levar por pensamentos intrusivos desses, mas esses pensamentos são só dos espíritos que estão me perturbando? Não, esses pensamentos também são meus. Isso a gente precisa assumir uma responsabilidade sobre isso. Não é só o outro que está me influenciando. Eu não sou só uma marionete na mão de um outro espírito. Eu também preciso melhorar a qualidade do que eu penso. Eu preciso elevar os meus pensamentos a um padrão com uma moral que seja de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou. Senão eu vou ficar com um pensamento rastejante. Eu vou ficar com um pensamento muito baixo e não consigo melhorar isso dentro de mim. Não sei por que eu adoeço tanto, eu tenho tantas doenças no meu corpo. Deve ser uma expiação, devo estar passando por uma situação que devo ter feito nem sempre. Adoecemos na maior parte das vezes por conta nossa mesma, pelos nossos pensamentos que não estão de acordo com as leis divinas, pelos nossos pensamentos que estão desarmonizados, perdidos no caminho, que não encontram uma linha de coerência. Quando Jesus nos diz retribua o mal com o bem, a gente quer retribuir o mal com o mal. Aí não dá certo essa equação. Isso sempre vai dar problemas para a gente. Vamos sempre sofrer com essa equação. Porque o mal, toda vez que nós retribuímos com o mal, nós criamos mais uma energia destrutiva. Mas é para o outro. Não é para o outro. Primeiro é para mim.
Eu sou um criador de energias, porque eu penso. Logo, se eu penso, eu crio uma energia. Se eu crio uma energia, essa energia vai atingir aonde eu estiver emanando, o endereço que eu estou direcionando aquela energia. Se ela é boa, vai ser muito bom para mim e para o próximo, mas se ela não é, se ela é vaidosa, invejosa, ciumenta, se ela é odiosa, vingativa, é isso que eu vou gerar dentro de mim. E aí é lógico que a minha ansiedade aumenta, é lógico que eu vou me sentir mal todos os dias, é lógico que meu coração dispara, eu não me sinto bem, minha cabeça fica tonta, eu tenho um zunido dentro da minha cabeça, meu coração dispara, eu tenho a tal da síndrome do intestino irritável que o meu médico falou comigo. O que é isso? É uma doença? Não, isso é um distúrbio fisiológico do mau funcionamento do intestino, que contrai de uma maneira involuntária por conta da minha ansiedade. E aí eu tenho dores, eu tenho distensão do meu abdômen, o meu intestino não funciona direito. Tomo todos os remédios possíveis, vidros de Luftal, de substâncias para melhorar e não melhoro. Por quê? Porque eu estou criando isso e eu estou criando o meu adoecimento. A nossa responsabilidade com o nosso corpo e a nossa saúde é total. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade com esse corpo de 100% no funcionamento dele, no bem-estar dele, na saúde dele. Não falo aqui de beleza, de embelezamento, de tentativa de vencer o envelhecimento, que isso tudo é uma ilusão do ser humano, achar que vai conter o envelhecimento do corpo. O corpo envelhece mesmo. Ou você desencarna jovem ou você vai envelhecer. Não tem como. Não tem como isso. É natural. A questão é que nós temos uma responsabilidade no bem cuidar, no bem-estar daquilo que Deus nos ofereceu. Então, se a minha ansiedade ela me domina a um ponto que eu estou adoecendo esse corpo, eu preciso parar e novamente elevar o pensamento ao Pai e dizer: Deus, ajuda-me a ter clareza, discernimento suficiente para poder lidar melhor com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, para que a minha caminhada possa ser melhor. A gente tem que estar todo momento voltando a Deus em oração, porque nós não somos perfeitos. Então esse movimento de aprendizado, ele precisa ser repetido. É assim que funciona. A professora na escola, ela repete as questões, repete os conceitos, repete os temas. Por quê? Porque precisa-se repetir para que a gente possa aprender e fixar. É isso que Deus faz conosco. Ele nos dá essa vida para que a gente se empenhe em melhorar e não em piorar. Essa vida não é para a gente piorar. A gente é que tem essa ideia equivocada de que nós temos obstáculos, nós temos um monte de dificuldade, que a minha vida é difícil, que eu nasci com uma série de problemas, que não é fácil para mim, que isso, que aquilo. Passa uma borracha nisso. Não é esse o objetivo da nossa encarnação. O objetivo da nossa encarnação é justamente transformar isto tudo. O que não está bom, ficar melhor. O que não está equilibrado, se equilibrar. Se a minha ansiedade ela está de uma dimensão tão grande que eu tenho ideias que entram na minha mente e que eu preciso fazer determinadas coisas para me acalmar, eu preciso pensar sobre isso. Afinal, Deus nos deu a inteligência. Somos um princípio inteligente, com livre-arbítrio. Quando esse corpo se for, ficará o quê? O princípio inteligente, que é o espírito. Não morre, somos nós. Não tem tempo para isso, a gente precisa investir desde já. Ah, mas o corpo morreu, o espírito continua. Então o nosso projeto de evolução é de hoje
para sempre. Não tem nada para terminar. Ah, eu vou esperar morrer para... Não, não tem isso. Não tem isso. Como eu falei, a encarnação, ela serve como um momento de esquecimento, para que aqueles encontros que possam ser dificultosos se tornem mais fáceis. Aquele espírito que hoje vem meu filho, que em outra vida foi um adversário meu, que eu não crie já uma confusão com ele desde o início, que pelo menos a gente tenha uma oportunidade de ir vivendo juntos até o momento que venha a aparecer as diferenças, porque a gente sabe disso. Tem aquele momento em que tem aquele encontro, a criança nasce, a mãe vai levando, o pai vai levando, mas chega às vezes no momento que se demonstra ali uma diferença, começa a se perceber que existem coisas que não estão muito boas entre um e outro. Sim, porque se veio ali para resolver isso, ao invés da gente aproximar para resolver e dizer assim, olha, tem alguma coisa aqui que não está boa na minha vida com meu filho. Eu estou me sentindo mal com ele, tem hora que eu quero ficar brigando com ele, tem hora que eu quero ficar reclamando, tem hora que eu quero bater nele, tem hora que eu quero pegar ele pelo pescoço, botar para fora de casa. Espera aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque não é isso a conduta cristã. Será que não é isso que precisa ser resolvido? Não é essa animosidade, essa diferença ali que precisa ser acalmado, apacentado, a gente acalmar o coração, trazer novamente a paciência, a tolerância, para que se abaixe essa energia e se abra um novo caminho para ambos, ou a gente vai repetir aquilo que a gente vinha repetindo? É isso que a gente tem que parar para pensar. Kardec, quando nos ensina em todos os momentos no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos clareiam isso, é para que justamente através do livre-arbítrio a gente possa pensar sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. A ideia é essa. É a gente utilizar o nosso livre-arbítrio e nossa inteligência para a mudança. Porque senão não adianta. Aí nós vamos ficando cada vez mais o quê? Ansiosos, angustiados. E aí o ser humano, nós queremos uma coisa muito imediatista. Eu quero que isso suma de dentro de mim, eu quero que isso desapareça, tire isso de dentro de mim. É lógico que a medicina aí encontra vários caminhos, não é? Vamos dar calmante, vamos dar remédio, vamos dar calmante, vamos dar remédio, vamos dar calmante, vamos dar remédio. Ou seja, eu estou resolvendo? Não estou. O remédio ele vem como aquele curativo para dar aquela acalmada naquele momento, que às vezes a situação está realmente difícil. Mas o remédio, ele não vai trazer essa cura. Quando você toma um ansiolítico para a ansiedade, como você toma um outro remédio para a ansiedade, ele não está resolvendo o teu problema. Ele acalma a ansiedade temporariamente. Mas nós precisamos encontrar qual é a causa daquela minha ansiedade, para que eu possa ir até ela e dizer assim, bom, deixa eu resolver isso aqui, deixa eu resolver essa questão, o que está me levando a essa ansiedade aqui? O que está causando isso dentro de mim? Muitas vezes é um grande medo que nós temos, é um medo que está ali por trás, e às vezes não sabe nem medo de quê que a gente tem. Mas tem um medo. E é justamente esse medo que é um miolo desta questão que precisa ser olhado, visto, para que possa ser trabalhado. Nenhuma emoção nossa é para nós jogarmos ela do lado, esquecermos que ela existe. Mas antes nós olharmos e dissermos, olha, isso precisa ser trabalhado aqui, trabalhado ali, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que eu vou resolver isso? E não nos esquecermos deste trabalho dia após dia. Como nos diz Santo Agostinho, precisamos fazer aquela meditação e a reflexão diária sobre o que pensamos, sentimos e nossas atitudes, para que a gente possa fazer as correções mais rápidas
e não esperar para fazer anos depois, que possamos fazer diariamente as correções necessárias. Fui mais nervoso, fui mais irritado, fui mais egoísta, estou sendo muito vaidoso, estou fazendo muito isso, menos aquilo. Vamos fazer as correções necessárias para que a gente possa caminhar de uma maneira melhor. Então, nesse segundo momento dessa ansiedade, tá? Aí eu pergunto a vocês, veja, de um transtorno desse, como o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, a gente vê que se a pessoa não tiver um tratamento, seja médico, psicológico, espiritual, ele pode degenerar. Aí é que está o ponto. O ser humano sai de um posicionamento desse e ele pode agravar a parte mental dele. Aquilo que era um toque pode se transformar numa depressão profunda, pode agravar em estados mais severos para a pessoa. Então precisa ser identificado, tratado, auxiliado. E aí a gente também vai ver a questão do transtorno do pânico. O pânico também ele está dentro da questão da ansiedade. Tá? O pânico também é uma situação muito frequente nos dias atuais. Muito, muito. Tá? E aí a gente vai ver a graduação do pânico. E é fácil a gente entender. Todos os processos mentais nossos, se a gente pensar em depressão, a gente tem momentos que a gente fica deprimido, todo ser humano tem isso. Episódios de depressão, que ela fica ali 2, 3 dias mais para baixo, não fica bem, daqui a pouco você reage, segue adiante. Isso é normal no ser humano. Está passando uma dificuldade, está passando uma situação, ele entra num processo que ele fica, às vezes a gente fica mais deprimido, mas depois, opa, peraí, deixa eu seguir adiante. Isso é normal. É um movimento. A questão é quando a gente abraça uma depressão, a gente abraça uma ansiedade, a gente abraça um medo e caminha como se ele fosse o nosso amigo. Não. A gente precisa entender isso. Então, o pânico, ele pode vir em algumas situações, sim. Nós podemos ter episódios de pânico, em que a pessoa fica realmente apavorada com alguma situação. Normal? Normal. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, diante de uma situação mais difícil, diante de um trauma, de uma situação que nos coloque, né, de surpresa na vida, e aí a gente tem esses chamados episódios de pânico. Mas isso pode se acentuar se essa ansiedade ela começar também a sumir mais. Às vezes a pessoa não caminha para um toque, a pessoa não caminha para o outro lado, mas ela caminha para o pânico. E aí, a gente vai ver quando a pessoa, então, num episódio de pânico, é como se fosse um tsunami. É como se fosse um tsunami. Quem já passou por isso sabe. Aquilo vem do nada. A pessoa está sentada e, de repente, ela é tomada por um sentimento, uma emoção tão forte que a razão não controla naquele momento. Não tem razão naquele momento. É como se você passasse uma linha limítrofe aqui com a parte do córtex, que é a parte que consegue fazer o bloqueio disso tudo, e deixasse tudo por um sistema emocional chamado sistema límbico. O sistema límbico, ele não pensa. O sistema límbico é uma parte do nosso cérebro que ele não pensa, ele apenas executa. É como se fosse uma fonte que, quando a energia entra, ela se aquece e ela dispara as emoções, todas as emoções, sejam boas ou sejam ruins, mas ela circula dentro desse sistema. Então ele não pensa, há uma circulação da energia. O córtex cerebral, que é essa parte por fora, é que faz o comando, ele é que vai direcionando, ele é que traz essa filtração para essa região toda dali. Então, na hora que nós somos dominados por um episódio de pânico, não tem consciência tomando conta. Não tem ninguém ali dando um freio para que aquilo não aconteça. Então, a pessoa ela é dominada abruptamente por aquilo e aí ela faz coisas que a gente sabe que não tem o menor bom senso naquele instante.
que a pessoa tem atitudes que são, para quem está à volta, acha que é absurdo, porque aquilo não está acontecendo. Desde sensações de que vai ter um infarto naquele momento, de que vai passar mal, que vai morrer naquele momento, e não adianta você dizer para a pessoa, não, calma, não tem nada, não vai acontecer. Não, isso não adianta, porque ela não pensa, ela só está sentindo. Mas ela está sentindo, ela sente sim, a pessoa sente, ela está com dor no peito. Se você for medir a pressão, às vezes a pressão está mais alta, aceleração do batimento cardíaco. Por quê, gente? Porque eu libero uma série de substâncias chamadas neurotransmissores e hormônios, e aquilo faz uma bagunça danada. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, eu começo a tremer, eu começo a não conseguir enxergar direito o que está diante de mim. Imagina uma onda de substâncias dentro do meu sangue me inundando e os meus sentidos vão sendo completamente embotados. Você pode falar com a pessoa, ela não consegue ter a lucidez suficiente para entender aquele momento. Tem pessoas que caem, que desmaiam, como se estivessem morrendo. Tem pessoas que saem correndo. A gente assiste isso a todo momento. Por quê? É algo que toma conta, é um episódio de pânico. E a gente está assistindo isso cada vez mais. É o nosso descontrole. Quando eu não tenho mais controle sobre o meu corpo e tem um episódio desse, repara, eu perdi o comando sobre mim mesmo. É uma situação extremamente delicada. Eu me coloco em risco e coloco em risco as outras pessoas. Eu perco a noção de proteção do que devo fazer ou não. Uma vez tive uma paciente que ela teve um episódio de pânico e ela estava dirigindo, ela parou o carro no meio da rua, abriu a porta e saiu correndo. Largou o carro no meio da rua. Correu mais de 1 quilômetro e ela não fazia exercício nenhum. Quando ela parou, ela estava exausta, quase morta. Repara, aí a gente pensa, como é que isso acontece? Como isto acontece? Como nós perdemos o controle? Então nós precisamos entender que orar e vigiar e orar, como Jesus nos ensinou, é fundamental. É fundamental isso. Senão, a qualquer momento, a gente está nesse caminho. E repara, isso é um episódio. Depois a pessoa recupera a lucidez e a consciência dela. E ela se sente envergonhada daquilo tudo. Aí as pessoas chamam a pessoa de doida, de maluca, de tudo. Mas não é. A gente precisa ter calma. A gente precisa consolar a pessoa, aconchegar a pessoa. E aí, se você não fizer um tratamento, olha o que vai acontecer. Aquilo piora, porque isso se agrava, isso se aprofunda. E aí, de episódios, eu passo para um transtorno, eu passo para uma síndrome do pânico. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho síndrome do pânico. Não, síndrome do pânico é uma coisa muito grave, muito séria. É aquela pessoa que não sai mais de casa, que ela fica dentro de casa, ela tem medo de sair, ela tem medo de ser envenenada, ela tem medo de beber, ela tem medo de comer, ela tem medo de falar com as pessoas. Isso é síndrome do pânico. Ela não tem mais um controle sobre isso. Se você levar uma comida para ela, ela olha a comida e deixa de comer, porque ela acha que você pode ter envenenado a comida. Se você traz uma água, ela acha que a água pode estar envenenada, ela pode morrer a partir dali. Você veja o grau de dissociação e de perda da realidade do ser. Isso somos nós. Qualquer um de nós pode ter um episódio de pânico, um transtorno de pânico, até síndrome de pânico. Nós não estamos vacinados contra isso. O que a espiritualidade nos fala para que a gente possa se prevenir mais, para que a gente possa ter mais controle, vamos dizer assim, sobre essas situações? Orar, vigiar, praticar o bem, trabalhar, atuar como um verdadeiro cristão.
A gente tem que atuar, a gente tem que agir. Ah, mas eu não sei, eu não sei como é que é amar, eu não sei como é que é ser fraterno, eu não sei. O que os Espíritos nos falam? A gente precisa fazer. O melhor jeito da gente aprender a ser fraterno é você se envolver em uma atividade que tenha fraternidade. Qual o melhor jeito de você aprender a ser irmão? É você se envolver numa atividade em que você tenha que trabalhar a sua irmandade. Qual o melhor jeito de você aprender a dividir? É você trabalhar em uma situação em que você tenha que dividir. Porque não tem outro jeito da gente aprender, a não ser fazendo. É a escola da vida, é a escola que se aprende. Como você vai aprender a escrever se você não pegar a caneta, o papel e você escrever? Você vai ter que repetir aquilo várias vezes para você aprender, não tem outro jeito. Você vai ter que ver, acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar e vai embora. Daqui a pouco você diz, olha como é que eu estou escrevendo. Já escrevo uma frase, agora já estou escrevendo um parágrafo, agora já estou escrevendo uma folha, 2 folhas, 3 folhas. Eu só lia uma linha, agora já estou lendo um capítulo todo, olha que beleza. Aí vem a satisfação depois daquilo. Então, no início, quando a gente não sabe como é ser fraterno, irmão, ter fé, amar, compreender, ter paciência, é viver no meio em que a gente vai ser estimulado para isso. Eu sou impaciente, eu sou nervoso, eu sou irritado. Então, precisa viver no meio em que você vai ter que estimular isso em você. Não é à toa que Deus coloca a gente, quando a gente é impaciente, no meio de determinadas pessoas que a gente acha que elas só estão ali para nos irritar. A gente diz, não, fulano só me irrita. Pensa de outra maneira. Se Deus colocou do lado daquela pessoa para trabalhar, provavelmente é para trabalhar dentro de cada um de nós a paciência, a tolerância, a humildade. E aí a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. Mas no primeiro momento, o que a gente quer fazer? Não. Vai embora, se afasta. A gente rejeita aquela oportunidade, a gente empurra aquela oportunidade, porque a gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter trabalho, a gente quer tudo mastigado, já pronto e fácil para engolir. Só que não é assim. A gente vai ter que aprender a pegar o talher, cortar, colocar na boca, mastigar e depois engolir. É o trabalho. É o trabalho que a gente tem aqui. Não tem outra maneira de você exercitar isso. Naquela tragédia lá de trás, teve pessoas que trabalharam junto comigo, no hospital, em outros lugares, e teve um senhor que ele apareceu do nada lá, mas não é do nada, né? Ele apareceu de repente no atendimento médico, ele não era, e ele virou e disse assim, olha, eu perdi a minha família toda, eu estou só, eu acho que eu vou enlouquecer, e aí eu achei que tinha que vir para cá para ajudar. Aí eu falei, sim, fica aqui, porque é o melhor lugar para você estar nesse momento, que é muito difícil isso que você está passando. Então, o que ele optou? Ele poderia realmente ter enlouquecido naquele momento. Poderia, mas ele optou, e deve, com certeza, ter sido intuído pela espiritualidade superior, a procurar o caminho para ele encontrar o equilíbrio. E qual foi esse caminho? Foi servir. Ele trabalhou muito ali. Foi uma pessoa que trabalhou muito, ajudou muito. E no final dos dias de trabalho, ele estava diferente. Aquilo tinha melhorado dentro dele. Tinha sido, sabe quando você precisa ir para o CTI porque as coisas não estão boas? Você está numa situação grave? A gente passa por essas situações graves também, emocionais, psicológicas e espirituais aqui. Aí Deus, muitas vezes, ele fala assim, o tratamento agora é de choque, é um CTI para você. Então é isso aqui que vai resolver. Ah, mas eu não quero. Aí a coisa vai complicar. Mas ele ouviu. Ele foi permeável ao mundo espiritual e apareceu lá. E aí nós acolhemos ele. Afinal, não tinha muita gente para ajudar naquele momento. E ele apareceu com essa história toda, rapidamente. Não, fica aí, vamos ajudar. E depois de 3, 5 dias, ele
agradeceu tudo aquilo, mas tinha sido por conta de tudo que ele passou. Então foi um tratamento intensivo para ele naquele instante, foi um CTI espiritual que auxiliou ele a não se desequilibrar naquele instante, porque ele poderia realmente ter perdido a lucidez, a saúde mental, se ter desequilibrado. Era fácil para qualquer um de nós atravessar uma situação dessa e se desequilibrar, se desarmonizar e adoecer naquele instante. Então, a gente precisa pensar que todos esses distúrbios que a gente está falando, todas essas alterações, elas são próprias ainda do nosso estado de evolução. À medida que a gente vai melhorando, à medida que a gente vai trabalhando e se empenhando para nos tornarmos pessoas melhores, a gente se afasta desses estados de desequilíbrio. A gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, a gente vai se equilibrando. Essas situações conflituosas vão se acalmando dentro da gente. É um tratamento, a gente precisa entender isso. Não tem nada que a gente sinta hoje que vai se resolver rápido, não é assim. As nossas dores morais, elas vão sendo curadas gradativamente, progressivamente. E nós precisamos ter uma coisa chamada de paciência. Paciência e paciência para aguardar o momento de Deus. Não é o nosso momento. A gente quer tudo para ontem por causa dessa ansiedade que a gente é dominado e se deixa dominar. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa elevar o pensamento a Deus e dizer: Pai, acalma meu coração, para que eu entenda que este processo ele é gradativo, ele vai se estruturando, para que as raízes elas sejam profundas. No livro Nosso Lar, nós já encontramos o relato justamente de André Luiz sobre isso, que as raízes do medo, elas estão muito aprofundadas na nossa alma. É uma coisa que nós já trazemos. E se então nós temos consciência disso, vamos trabalhar para melhorar. Não adianta a gente ficar se debatendo que não vamos a lugar nenhum. É acalmar, se tranquilizar e seguir adiante. Porque é dessa maneira que nós vamos colocando um tijolinho após o outro, um tijolinho após o outro, um tijolinho após o outro, e vamos encontrando a nossa tranquilidade. Gente, Deus está do nosso lado. A espiritualidade está do nosso lado. Os mentores espirituais estão ao nosso lado. Eles estão sempre nos auxiliando. Eles estão sempre colaborando com a nossa melhoria. Eles estão sempre fazendo o melhor por nós. Ninguém está abandonado nesse mundo, seja encarnado, seja desencarnado. Todos estamos muito bem assistidos pelo mundo espiritual. É essa certeza que nós devemos levar nos nossos corações e agradecer a Deus a existência que nós temos e a vida que Ele nos deu ao nos criar. Quando nós tivermos dúvidas, é Jesus que nós devemos recorrer. É Ele que é o nosso médico, é Ele que é o nosso psicólogo, é Ele que é o nosso amigo, é Ele que é o grande mentor e orientador de todos nós, e é Ele que acalma os nossos corações, nossas mentes, abrandando a nossa dor e o nosso sofrimento. Muita paz.